O livro de Ectes capítulo 9. E Saulo, ainda assoprando ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, foi ao chefe dos sacerdotes. E pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, para que se achasse alguns deste caminho, tanto homens como mulheres, ele os trouxesse presos a Jerusalém. E indo, aconteceu que chegando perto de Damasco, repentinamente brilhou ao redor dele uma luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz lhe dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E o Senhor disse: Eu sou Jesus, a quem tu persegues, duro é para ti dar coices contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E o Senhor lhe disse: Levanta-te, e entra na cidade, e ali te será dito o que deves fazer. E os homens que viajavam com ele pararam emudecidos, ouvindo, de fato, a voz, porém não vendo ninguém. E Saulo se levantou da terra e, tendo aberto seus olhos, não via ninguém, e sendo guiado pela mão, levaram-no a Damasco. E ele estava 3 dias sem ver, e não comeu, nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo, de nome Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias, e ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E o Senhor lhe disse: Levanta-te, e vai à rua chamada direita, e pergunta na casa de Judas por um chamado Saulo, de Tarso, por que ele ora. E ele viu em visão que um homem, de nome Ananias, entrava, e sobre ele punha a mão, para que voltasse a vereador. E Ananias respondeu: Senhor, eu ouvi de muitos sobre este homem, quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui ele tem poder dos chefes dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este me é um vaso escolhido para levar meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel. Porque eu mostrarei a ele o quanto ele deve sofrer por causa do meu nome. E Ananias foi, e entrou na casa, e pondo as mãos sobre ele, disse: Irmão Saulo, o Senhor, que é Jesus, aquele que apareceu a ti no caminho, me enviou para que tu voltes a ver, e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram como que escamas dos olhos, e imediatamente voltou a ver, e levantando-se, foi batizado. E ao comer, ele se fortaleceu. E Saulo ficou alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava a Cristo, dizendo que aquele era o Filho de Deus. E todos os que o ouviam ficavam admirados, e diziam: Não é este aquele que em Jerusalém tentava destruir aos que invocavam este nome? E não foi para isso que ele veio aqui, para os levar presos aos chefes dos sacerdotes. Mas Saulo se esforçava muito mais, e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. E passados vários dias, os judeus tiveram conselho entre si para o matarem. Mas as ciladas deles foram conhecidas por Saulo, e eles vigiavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem matá-lo. Porém os discípulos, tomando-o de noite, levaram-no abaixo pelo muro em um cesto. E Saulo, tendo vindo a Jerusalém, procurava se juntar aos discípulos, mas todos tinham medo dele, não crendo que fosse discípulo. Mas Barnabás, tomando-o consigo, trouxe-o aos apóstolos, e contou-lhes como no caminho tinha visto ao Senhor, e tinha-lhe falado, e como em Damasco tinha falado ousadamente no nome de Jesus. E ele estava junto deles, entrando e saindo em Jerusalém, e falando ousadamente no nome do Senhor Jesus, falava e discutia também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. E os irmãos, ao perceberem isto, o levaram até Cesareia, e o enviaram a Tarso.
Então as igrejas por toda a Judéia, e Galiléia, e Samaria, tinham paz, e eram edificadas, e andando no temor do Senhor, e na consolação do Espírito Santo, se multiplicavam. E aconteceu que, Pedro, passando por todos os lugares, veio também aos santos que habitavam em Lida. E ali ele achou a um certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos que jazia numa cama, que era paralítico. E Pedro lhe disse: Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te, e faz tua cama. E logo ele se levantou. E todos os que habitavam em Lida e Sarona o viram, os quais se converteram ao Senhor. E havia em Jope uma certa discípula, de nome Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e doações que ela fazia aos necessitados. E aconteceu naqueles dias, que tendo ela ficado doente, morreu, e tendo-a lavado, puseram-na no compartimento superior. E como Lida era perto de Jope, os discípulos, ao ouvirem que Pedro estava ali, mandaram-lhe 2 homens, rogando-lhe que não demorasse a vir a eles. E Pedro, tendo se levantado, foi com eles, o qual chegou, e o levaram ao compartimento superior, e todas as viúvas o rodearam, chorando, e mostrando-lhe as túnicas e roupas que Dorcas tinha feito quando estava com elas. Mas Pedro, pondo para fora a todas, pôs-se de joelhos, e orou, e virando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te, e ela abriu seus olhos, e vendo a Pedro, sentou-se. E ele, dando-lhe a mão, levantou-a, e tendo chamado aos santos, e às viúvas, apresentou-a viva. E isto ficou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. E aconteceu que ele ficou muitos dias em Jope, com um certo Simão curtidor. Pai Celestial, viemos diante de Ti com gratidão pelo poder transformador da Tua graça, como vimos na vida de Saulo. Que possamos ser inspirados por sua mudança radical e disposição para Te servir, lembrando-nos de que ninguém está fora do Teu alcance. Ajuda-nos a sermos instrumentos do Teu amor e perdão, compartilhando as boas novas com ousadia a outros. Fortalece nossa fé enquanto caminhamos contigo. Amém.